No meu caso era aprender a lidar com as variáveis comigo mesma, sabendo que eu sou mulher, que eu tenho ciclo menstrual, que tem época do mês que eu tô bem, tem época do mês que eu não tô bem, sabendo que eu vou comunicar tudo aquilo, e não, eu não quero deixar de comunicar aquilo, porque essa pressão interna não precisa ser gerada, sabendo que o meu melhor do dia vai ser aquilo que eu tô no dia, sem desculpas. No final de tudo, as pessoas não estão não se importam tanto com você. Olá, aqui é Ricardo Almeida, eu ouço endorfina porque ele me gera endorfina. Aqui é Paulo Fontana, eu ouço endorfina porque a endorfina é uma verdadeira motivação para os amantes dos esportes. Um grande abraço a todos. Olá, aqui é o Luiz D'Amato. Eu apoio a endorfina porque eu amo esportes e adoro uma boa história. Olá, aqui é a Aline Dalfenbach e eu ouço endorfina porque o podcast me motiva a ir além, traz histórias muito inspiradoras, me faz conhecer também sobre outros esportes e é o meu companheiro de treinos longos nos finais de semana. Aqui é o Anderson Moreira e eu ouço endorfina porque é meu companheiro dos longões, sempre com conteúdo interessante e gente mais maluca do que eu. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Todos os episódios do Endorfina você encontra no site endorfinabr.com, no YouTube ou em qualquer plataforma de podcast. Já são 6 anos no ar. Bom, antes de falar aqui da Juliana Maciel, minha grata convidada dessa semana, que aliás foi uma indicação da Helena Coelho, outra grata pessoa que eu conheci através do Endorfina, que já esteve por aqui, que agora está morando em São Paulo, veio experimentar a vida na cidade grande, saiu lá de Belo Horizonte, ela que é do Espírito Santo. Mas antes de falar da minha conversa com a Juliana, eu quero aqui fazer aqui rápido uma menção ao episódio da semana passada com a Marjorie Barcelos, um episódio muito legal, está repercutindo muito bem, e eu recebi aqui diversas mensagens de ouvintes que se identificaram, que gostaram, que se solidarizaram com a história da Marjorie, ela que teve aí uma passagem, infelizmente, pela anorexia, pela bulimia, mas que com a cabeça que ela tem, com uma força de vontade gigantesca, com uma motivação sem tamanho, ela superou, e graças à ajuda também da corrida, da relação que ela acabou desenvolvendo com a corrida, e vejam só, ela que começou a correr por conta exatamente da necessidade ou do que ela achava que seria necessário ela perder peso, e isso que acabou desencadeando nela a paixão pela corrida, e ela nunca mais desfilou, né? E a história de perder peso, depois você ouve lá, tem a ver com desfile, aquela coisa, não era infantil, mas já era adolescente, ainda jovem adulta e tal. Então, uma conversa muito legal, uma maratonista de elite, uma pessoa da melhor espécie, uma mulher super interessante. Então, muito obrigado a todo mundo que entrou em contato comigo, que entrou em contato com a Marjorie, que repercutiu esse episódio, que, aliás, também foi uma indicação de outra convidada, a nutricionista também, a Janaína Porto Alegre, perdão. É muita coisa na minha cabeça, o pessoal HD aqui tá lotadaço. Mas, enfim, vamos falar aqui da Juliana, uma nutricionista. Já passaram por aqui outras nutricionistas, no final do episódio eu falo. E foi uma conversa muito legal, foi uma grata surpresa, ela que acabou, né, como eu falei aqui agora, acabou sendo sugerida ela não estava no meu radar, ela acabou sendo sugerida pela Helena Coelho, que é uma ouvinte já faz muito tempo do Endorfina, uma ouvinte participativa, aliás, uma ouvinte que de ouvinte acabou se tornando convidada, ela que também é uma ciclista aí de mão cheia, uma mulher super interessada no ciclismo, super ativa, ela tem mulheres de gravel, ela organiza, ela organiza a mulherada para estar pedalando, talvez agora nem tanto, porque ela está agora se mudou para São Paulo, mas uma mulher que vale a pena você conhecer, vale a pena você ouvir o episódio, e ela me indicou então a Juliana, elas são amigas, eu não sabia que era esse nível de amizade, mas são muito amigas, e ela já havia me prevenido, que seria uma conversa bacana, e aí passei a seguir a Juliana, fiz uma pequena pesquisa aqui, ou uma longa pesquisa, ouvi aí alguns podcasts que ela falou, mas falou basicamente de nutrição, mas
eu escarafunchando aqui no Instagram dela e depois conversando com ela, eu descobri aí que a gente poderia ir para um lado da conversa que acabou ficando bem interessante. Então a gente vai falar, né, da infância. Ela teve uma passagem com ameaça de morte na infância, uma coisa bizarra. A gente fala de competição, a gente fala de como encarar, né, a competição, os desafios, falamos de burnout, ela que passou aí por um burnout no ano passado e ainda está com alguns resquícios dele, e a gente fala desse excesso de informação, dessa questão de estar sempre tendo que melhorar, sempre tendo que se provar, seja profissionalmente, pessoalmente, seja no mundo dos esportes, né, o lado esportivo. Então a gente fala bastante disso, ela tem opiniões muito legais, aliás, opiniões muito bacanas, uma mulher super inteligente. A gente fala de equilíbrio, a gente fala de... ela é muito pragmática, né, muito eloquente, então ela fala mesmo e ela faz aí... se você segue o Endorfina no YouTube, você já viu aí alguns cortes que já foram ao ar dela, então é aquilo lá, né, um pouco do pragmatismo dela, e agora você vai ouvir aqui o episódio completo, ou se você está assistindo, você vai assistir agora o episódio completo dela, com ela no YouTube. Foi uma conversa muito legal, falamos, claro, um pouco de nutrição também, por que não? E no final, uma revelação curiosa, a Helena até disse que sabia, mas eu vou colocar no post do episódio de hoje, coloquei no post do episódio de hoje, se você estiver assistindo aqui pelo meu site, vai lá depois no final e clica lá para você ver o vídeo dela cantando. Ela foi vocalista de uma banda de heavy metal quando era adolescente. Então, muito legal, uma conversa interessante, uma mulher interessantíssima, mais uma história que me dá orgulho e satisfação de estar trazendo aqui, compartilhando com você que curte histórias inspiradoras. Então é isso, vamos lá para mais um episódio do Endorfina, sem esquecer o que eu sempre falo a cada episódio. Dá uma olhadinha no endorfinabr.com. Lá você encontra um link para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube. Aliás, me siga no Instagram. Clique agora, se você estiver ouvindo esse podcast num agregador, clique agora lá rapidinho no botão de mais, no botão de seguir, no botão de assinar, porque todo episódio novo, que normalmente são as quintas-feiras ou as quintas-feiras e alguns vão além, faz tempo que eu não solto, não preciso soltar, um episódio especial, você vai receber esse episódio, aí você começa a ouvir, você lê lá a sinopse, e se te interessar, você ouve, e se gostar, me ajude espalhando o Endorfina para mais e mais pessoas. Essa é a maneira que eu tenho, e foi assim que eu me sustentei aqui agora até o episódio 309, né, o episódio numerado 309, mas já são 329 episódios com talvez 312, 315 convidados. Mas é isso, vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Vamos lá. Minha convidada de hoje é filha única e desde jovem gostava de um desafio. Na escola, ela adorava as aulas de educação física e jogou futebol de salão, basquete, handebol e vôlei, modalidade que levou a sério e a fez representar alguns conhecidos clubes de São Paulo. Ela já trabalhava quando aos 17 anos parou de jogar vôlei e passou a se dedicar aos estudos e tentar uma bolsa para cursar a faculdade. Ela conseguiu e escolheu então o curso de nutrição. Em 2017 foi apresentada ao Trail Run e o contato com a natureza a fez curtir a modalidade e a levou a ter excelentes resultados. Uma lesão, porém, a fez experimentar o mountain bike e, mais uma vez, ela se deu bem com a nova modalidade. Em 2018, ela foi campeã da Corrida de Montanha de Paranapiacaba e da IGT Moonlight 23 km. No ano seguinte, foi a segunda colocada nos 35 km da Ultra Pane. E este ano, venceu a Brasil Ride Bonito, uma prova de gravel com 3 dias de duração, e foi também coroada 3 vezes como a Rocky Woman nos Rocky Mountain Games. Para ela, corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro. Conosco aqui hoje a corredora e ciclista vegetariana, nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva, fisiologia do esporte e em fitoterapia esportiva, é astróloga, praticante de yoga, colecionadora de discos de vinil, a paulistana Juliana Maciel de Souza. Oi, Juliana, como é que vai? Tudo jóia? Tudo bem? Com você, Michel? Tudo ótimo. Que bom que deu certo, né? Depois de vários desencontros, que bom que deu certo. A gente tem aí um comunicador nato e paciente com quem vai entrevistar. Foi ótimo isso. Não, paciência que felizmente sobra. Não sempre, mas muitas vezes. E que bom que deu certo também de você já ter participado do Letap do Rio, que foi a tua estreia, né? Numa prova de estrada. Como é que foi?
Olha, para quem vem aí dessa bagagem de mountain bike, é muito engraçado, né? Porque a gente veio de 5 dias de espinhaço, Brasil de espinhaço, de sertões, de provas aí de ultradistância, aí te colocam na estrada e você descobre que você não faz nada sozinho, né? Então, até foi muito bacana eu estar ali na prova como embaixadora, porque foi fácil comunicar essa estreia, foi fácil comunicar ali os desafios, as estratégias, o que eu senti que não encaixou tão bem, o que encaixou bem, e é isso, acho que a prova de ciclismo de estrada ela é muito coletiva, né? O mountain bike ele já tem uma característica muito mais individual. Que legal. Essa prova do L'Etape do Rio eu fiz, acho que foi ano passado. Eu achei muito legal, né, pedalar no Rio de Janeiro, ainda mais aonde é o percurso, embora ele mudou um pouquinho do ano passado para esse ano. Para mim ainda gerou bastante nostalgia, porque eu pratiquei muito triatlon ali no Rio de Janeiro, numa época aí já muitos e muitos anos atrás, mas aquela parte das serras e tal, de subir ali o Parque da Tijuca é muito gostoso, né, cara? É uma coisa que a gente, quando vai pra lá e tem condição de treinar, é legal, mas você tá fazendo numa prova com todas aquelas pessoas, acho que deu é uma coisa muito bacana, né? Principalmente pra gente que não mora lá, que não tem oportunidade de pedalar sempre, né? Eu acho que isso que é mais legal, né? Quando você coloca uma prova ali, que claro, o carioca ele treina praticamente ali naquela região, né? Eu já tive outras oportunidades de viajar ao Rio de Janeiro para pedalar nesse circuito, apenas pela paisagem que você tem ali da vista, da mesa do Imperador, né, do Cristo, mas quando você está ali engajado no meio da prova e você vê uma praia do lado e você tem a oportunidade de fazer uma montanha, você tem a oportunidade de estar imersa no que é um trânsito do Rio de Janeiro, mas com as vias fechadas para a prova. Eu acho que isso para quem sai de outro lugar e vai para ali, pro carioca parece pequeno, mas pra gente não é pequeno, né? Pra gente é uma coisa bonita, né, de se ver. A gente não tem isso aqui em São Paulo. São Paulo a gente tem as estradas, não as ruas. A gente tem o Pico do Jaraguá, não a vista, né? E não o mar ali beirando a prova. Na Serra da Cantareira tem alguns lugares parecidos, mas, enfim, não são tão acessíveis, né, tão práticos pra gente que mora por lado de cá do Rio, de se chegar. Mas legal. Vamos, eu queria começar a nossa conversa, antes da gente cair na pauta principal, fazendo aqui com você uma consulta rapidinha aqui, né? Já que você está de jaleco, já que você está no teu consultório aqui em São Paulo, aonde que eu vou chegar, atenção, aonde que eu vou chegar tomando, já faz 3 meses, todo dia, um suco de laranja, com uma beterraba crua, às vezes uma beterraba bem grande, com um pouquinho de linhaça, uma proteína de arroz, né, no meu caso, e uma polpa de açaí sem açúcar, e aí em paralelo uma porçãozinha de goji berry. Aonde que eu vou chegar fazendo isso? Olha que legal essa pergunta, porque eu acho que primeiro você já me trouxe uma solução de consumir uma gama de nutrientes de uma forma mais simples, né? Então você coloca ali porções, a gente precisa de mais ou menos 500 a 700 gramas por dia de legumes ou fruta. Então você praticamente num suco, numa vitamina, você já concentrou parte de nutrientes que vêm de alimentos coloridos, né? Que alimentos coloridos é onde você tem uma alta concentração de vitamina A, vitamina C. No caso, você me falou alguns alimentos ricos em vitamina A, vitamina C. Claro, a beterraba que possui o nitrato, uma beterraba não possui o efeito que a gente espera quando a gente coloca ali para a função de vasodilatação no nível ideal, mas você já tem ali alguns nitratos presentes na beterraba. A proteína, você coloca ali uma porção de proteína junto nesse pool antioxidante. Olha, sinceramente, aonde eu vou chegar a gente não sabe, mas a gente sabe que você está mais ao caminho da saúde e de conseguir entregar mais nutrientes do que se não fizer. Porque às vezes a pessoa, se ela separasse tudo isso que você está me falando, ela não consome isso ao longo do dia. Ela não consome essas porções de frutas e vegetais ao longo do dia. Felizmente eu consumo, mas eu não lembro agora de onde que eu tirei, porque já faz 3 meses que eu tô nessa. E eu fiz agora recentemente um exame de sangue, não peguei ainda o resultado, vou ao médico na semana que vem para ver como é que tá o meu sangue, para ver o que deu.
E sem querer, né? Porque eu ia fazer o check-up anual que eu ia fazer, que eu faço todo ano. Mas eu comecei com essa história de comer uma beterraba crua, além da beterraba cozida, que eu como eventualmente ao longo do dia e tal, mas crua com um suco de laranja, já ponho um açaí, já ponho outras coisas para dar uma turbinada. E o goji berry, porque, enfim, acabou caindo lá em casa esse goji berry, que é gostoso, não é uma delícia, né, mas que tem alguma coisa que parece que faz bem para os olhos, né, aí a minha mulher começou a consumir isso, não gostou muito, parou e estou eu consumindo, então, goji berry todos os dias, com maçã e aveia e mel. Mas legal. Foi o que eu falei, né? Que você tem ali os carotenoides presentes que são realmente bons para a visão, e esses alimentos mais coloridos, da forma que você me falou, eles são realmente concentrados em vitamina C e vitamina A. O que é excelente, porque assim, a gente que faz muito esporte, a gente entra num estresse oxidativo muito alto. Então a nossa demanda nutricional, ela é aumentada. Claro, a linhaça, por exemplo. Linhaça e chia são fontes naturais de ômega 3, fontes vegetais de ômega 3. Necessariamente a gente não precisa comer peixes, a gente precisa entregar de uma ou duas colheres de sopa desses nutrientes para a gente conseguir essa partícula de ômega 3. Então, basicamente, o que você montou ali é um pool de antioxidante que tem ali alguns carotenoides que sim, podem ser ótimos para a saúde da pele, para a saúde da visão, e ainda com o aspecto anti-inflamatório que vem da chia, da linhaça, entregando cálcio, e a proteína ainda numa proporção que eu acho que é o que a gente faz. Parece que que é simples e é para ser simples, né? Então, eu montei essa receita do meu, enfim, com as coisas que eu tinha em casa e eu gostei. E aí, cara, eu sou meio Caxias, assim, sabe? Então, assim, faz 3 meses que é todo dia, todo dia. Até quando eu fui viajar, a gente tava falando disso agora antes de gravar, né? Uhum. Eu me certifiquei de que eu ia levar a minha beterraba orgânica, que tá difícil de achar aqui onde eu moro, porque aí eu como orgânica, laranja não, e eu levo minha mistura de farinha, né, de chia com linhaça e a proteína e tudo mais. Mas enfim, legal, eu achei que de repente fosse tirar um pouco dos meus cabelos brancos, mas não tem nada a ver, né? Eu vou continuar grisalho. Eu acho que sim, eu acho que isso é um processo natural da vida e genético. Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks. Você sabe como cuidar da pele após o treino? Falamos muito sobre a proteção contra os raios solares e dos cuidados antes do treino. Eu tenho falado muito isso aqui. Mas as atividades físicas de alta intensidade têm um impacto significativo na pele, especialmente no rosto. Pensando nisso, a Pink Chicks desenvolveu o After, que é o primeiro creme pós-treino facial do Brasil. Esse produto foi pensado para acalmar a pele e reduzir a vermelhidão excessiva pós-esporte, diminuindo a irritação da pele. Além disso, esse produto tem uma ação que minimiza o efeito da gravidade sobre a pele devido ao ativo chamado Elevastin, presente na fórmula. Esse ativo melhora a firmeza e elasticidade do rosto, evitando a flacidez. O After também é muito indicado para tratamentos de manchas, como melasma, muito comum principalmente em mulheres que praticam atividade física expostas ao sol. Sua fórmula combina ativos como o alfa-arbutin, niacinamida e o ácido cogicoalen, que juntos potencializam o efeito clareador. Para quem ainda não conhece, a Pink Chicks é uma marca 100% nacional de dermocosméticos desenvolvidos especialmente para quem pratica esportes. Possui uma linha completa de proteção solar resistente à água e ao suor, anti-atrito para diversos tipos de assaduras, maquiagem com proteção solar e produtos para cuidar da sua pele. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Visite agora mesmo o site pinkchicks.com.br/endorfina e utilize o cupom ENDORFINAPINK para adquirir todos os produtos que você quiser com 10% de desconto. E siga @PinkChicksBrasil no Instagram. Esse episódio também é um oferecimento da Scott. Entre aerodinâmica, leveza e conforto, escolha todos os 3 com a novíssima Scott Foil RC 2023. Bem-vindo à solução das bikes de estrada aerodinâmicas. Projetada especificamente para atender às demandas de alguns dos principais escaladores e sprinters do World Tour, essa é, sem sombra de dúvidas, a bicicleta mais rápida que a Scott já produziu. A nova Foil RC é muito mais do que um rostinho bonito no pelotão. Na realidade, se trata de uma máquina capaz de fazer com que você, que está ouvindo esse podcast, vença todos os seus desafios com um desempenho de excelência na estrada. Siga @Scott_Bike_Brasil.
Bom, vamos lá, cair na pauta. Juliana, me fale, quem é a Juliana, pequena Juliana Maciel de Souza, né? Da onde que você veio, como é que foi a tua infância, de onde que vem a tua ligação, teu gosto pelos esportes? Você é paulistana, né? Então, fale um pouquinho aí da sua infância, como é que foi e de onde que surgiu essa vontade, esse gosto pela prática dos esportes. E claro, a gente vai cair nessa história da escolha da nutrição, que eu acho muito legal, né? Já recebi aqui algumas nutricionistas e um homem nutricionista, né? Parece que é uma profissão que tem mais mulher, né? Mas eu quero falar disso mais adiante. Mas quem é a Juliana Maciel? Bom, primeiro, né, meu nome é Juliana Maciel. Eu gosto do esporte desde que eu me lembro, assim, por ter 6, 7 anos. Eu não fui a menina que gostava de bonecas, né? E não é que eu era uma mulher masculinizada. Eu sempre tive uma tendência a gostar de esporte, do desafio, de eu conseguir melhorar, e eu acredito que tem ali, hoje eu consigo observar uma inteligência corporal associada a isso, a facilidade do desenvolvimento de habilidades que exigem técnicas corpóreas, né? Eu joguei vôlei profissional, mas antes de jogar vôlei, aos meus 11 de idade, me lembro claramente que já na escola, primeira, quarta série, eu já participava dos jogos de futsal, de basquete, de handball do colégio, sempre queria estar na equipe, sempre queria estar com os meninos ou com as meninas mesmo. Então, assim, meu negócio era chegar e ir para educação física e treinar e reunir o time. Isso foi se intensificando, eu tive um apoio do meu pai muito forte, a gente não foi tão próximo emocionalmente, mas para mim foi no sentido de vai lá praticar seu esporte, né? Então isso me deu muita força para eu lembro que quando eu fui entrar para jogar vôlei nos principais assim clubes de São Paulo, eu sou uma mulher baixa, né? Eu tenho 1,68. Eu todo ano ia, na época era Finasa Osasco, né? Era o melhor clube de São Paulo. Todo ano eu ia até a última fase. E aí o treinador virava e falava assim: olha, você joga muito bem, mas eu consigo fazer outra menina jogar, eu não consigo te fazer crescer. Eu fiquei, Caramba, meu, ruim ouvir isso, hein? E era um monte, menino. Você ficava 3 dias seguidos indo fazer aquilo ali. Eu já fazia prova de etapa nas peneiras. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro do primeiro ano, do segundo ano, e aí no terceiro ano, e aí beleza, eu falei, vou escolher outro clube que me pegue, porque eu jogo bem, não somente pela minha altura. E aí foi Paulistano, aí foi Pinheiros, cheguei a entrar no São Paulo, mas eu joguei lá. E joguei até os meus 16 anos. Isso foi para mim uma forma muito bacana de conhecer o esporte. Talvez eu não tive maturidade suficiente naquela época para entender o que é uma competitividade saudável, coisa que hoje eu já descubro nos esportes de longa duração, porque o esporte, se você não está conectada com apenas o seu referencial, talvez essa competitividade se torne meio que destrutiva para você, e talvez naquela época eu não tivesse essa visão. Então, acredito que ter parado ali naquela época foi... eu torci o pé, né? Aí eu não ia saltar mais, porque eu era uma ponteira sem saltar com 1,68 m no time. Eu só olhava assim lá pro pessoal do clube e já sabia que no final do ano eu ia ser mandada embora, porque a realidade é assim, né? A gente tem poucas vagas para as meninas nos times e todo mundo querendo viver aquele sonho. Então eu saí antes e depois com os anos eu fui percebendo que resgatar o aspecto da competitividade seria muito importante para o meu crescimento pessoal, que é aprender a lidar com os parâmetros da competitividade olhando para o meu número, para o meu eu, para a construção, para os altos e baixos, coisa que quando eu joguei vôlei, eu joguei por muito tempo, eu não tinha essa noção. E paralelamente trabalho desde os 14 anos de idade, comecei a viajar com 15, precisei comprar minhas coisas, estudei em escola técnica, na verdade estudei em uma escola de periferia, repeti a 6ª série porque fui ameaçada de morte, aí na 7ª série eu aprendi a me empoderar. Meu Deus, peraí, é tanta coisa. Você foi ameaçada de morte? Fui porque é curioso, isso que eu vou falar, acho que eu nunca comentei sobre isso.
onde eu estudei, eu era uma das únicas meninas de cabelo liso e brancas. Então, isso gerou como se fosse um preconceito. Sim, um preconceito. E aí, a gente não podia falar muito sobre isso, né? O que eu ia falar sobre se eu era menina do cabelo branco? Do cabelo liso, né? Não, então, isso foi bem marcante, mas me ensinou muito. Eu sou muito grata, porque de um ano eu vim, de um ano que eu me senti ameaçada, e no outro ano eu falei, pera, eu tenho que aprender a me posicionar. Então, eu aprendi a me posicionar no outro ano. E aí, aprendi a conviver com pessoas diferentes, aprendi a ceder, aprendi muito desse aspecto humano. E eu sempre gostei muito de pessoas, sempre. Acho que eu sempre tive um trabalho, um olhar de entender as diferenças. Porque, de um lado, eu estudava numa escola que era uma periferia. E, de outro lado, eu jogava num clube de altíssimo... Exato. Paulistano, Pinheiros, os clubes que você falou são clubes de elite, né? Exato. Então, eu vivi com essa nossa, era literalmente a polaridade que a gente tem aqui no Brasil, a desigualdade social de uma forma muito intensa. Então, isso me ensinou muito. Na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu sabia que minha mãe não ia pagar minha faculdade. Aí eu comecei a estudar, né? Então, aí entrei em alguns cursos e depois fui bolsista na São Camilo, que é onde hoje, para mim, a São Camilo, fazendo propaganda, é a melhor faculdade de nutrição que tem aqui em São Paulo, é que te coloca no mercado de uma forma prática e não desmerecendo uma grade curricular maravilhosa de USP ou de Unesp, mas são formações diferentes, né? É uma formação um pouco mais acadêmica, então eu queria o aspecto mais prático, eu queria lidar com o ser humano, né? A gente tinha laboratórios de anatomia muito bons, com peças reais, professores que te colocavam ali para aprender a falar sobre o seu serviço, da parte clínica, estava muito associado com o hospital. Então, a minha escolha foi muito feliz também. Então, eu estudei, consegui essa bolsa e durante a faculdade treinei musculação, estudei e fazia estágio a partir do segundo ano com marketing de nutrição. E aí, voltado para os esportes. Então, a vida sempre me trouxe para os esportes. Agora, você falou que você, ainda voltando um pouquinho, que você quis resgatar a história da competitividade de uma maneira saudável, valorizando o foco em você e não no adversário. Da onde que veio isso, assim? Da onde que você tirou essa ideia, né, da cabeça? Porque essa fase, quando a gente é criança, pré-adolescente, adolescente, de fato, se você não é orientado por um treinador, um técnico, um professor, para te ajudar a entender, né, o que é a competitividade saudável e aprender todos os aspectos positivos que o esporte tem para oferecer, a gente vai fazer a nossa interpretação, enfim, né, sabe-se lá de onde que vem, e a gente cria essas coisas na nossa cabeça. E é legal você ter falado isso, porque eu lembro, quando eu joguei polo aquático, foi o primeiro esporte competitivo que eu participei, eu era garoto, para mim era uma coisa completamente, assim, tipo, a competição para mim era um negócio, me dava medo, um negócio que eu não sabia lidar com aquilo, né? E de repente eu aprendi, depois já de quase adulto, né, a canalizar isso, aí foi o triatlon e tudo mais, mas de uma maneira que eu não parei, eu fui migrando de esporte, mudando de esporte e acabei aprendendo e gostando mais da competição individual, onde dependia tudo de mim mesmo e os resultados a favor ou contra dependiam de mim mais exclusivamente do que um esporte coletivo. De onde que veio isso em você, de você decidir conscientemente, assim, cara, eu preciso, sei lá, me relacionar melhor com a competição e aprender melhor como é que eu vou reagir e lidar com isso? Perfeito. Acho que vale a pena dar um exemplo geral. Quando a gente pega ali o futebol, e eu acho que tem que falar do futebol, que é o principal esporte do país, né? A gente percebe o quê? Que tem jogadores que eles flutuam muito, né? Emocionalmente, que eles dependem muito do seu estado, de como ele está, para ele performar ou não, né? E muito disso é porque justamente ele não sabe lidar com essa pressão e essa competitividade. E isso para mim ficou muito claro, né? Eu sempre fui titular, mas eu era a pessoa no vôlei que quando eu falhava, quando eu me sentia que eu errava, eu jogava tudo a perder.
Então, assim, se eu errava, eu não reestabelecia aquilo ali, como eu levava esse erro para o jogo inteiro. Então, para mim, sempre foi muito claro que quando eu começava a baixar, eu iria ser substituída. Aham. Então, era sempre claro, eu iria ser substituída e não voltaria. Tá? Então ficou muito claro, quando eu vejo hoje em dia alguns jogadores que ficam nesse, ou até no ciclismo, eu já conversei com algumas pessoas, é bem curioso você observar aspectos, eu vou linkar tudo, tá? Por exemplo, o Roglic, ele teve quedas, seguido de quedas, e ganho, depois, ele tava num burburinho interno muito forte, isso transpareceu, e isso mostrou na performance dele. Então, a gente não sabe o trabalho que ele tem ali psicológico, mas tem trabalho psicológico violento ali. Imagina ele sair de todo aquele processo. Então, eu acredito que no vôlei eu percebi que eu era essa pessoa. E aí, por um tempo, eu me desconectei. Falei, eu não gosto de competir. Mas não é que eu não gosto de competir. É porque eu não sei lidar competição. Exatamente. Que é o que eu vejo muitas pessoas falando, eu não gosto de competir, mas por que às vezes a pessoa não gosta de competir? Porque ela não quer enfrentar o processo de treinamento como porque ela chegou às vezes num momento bom da vida dela, mas depois a vida dela, e a gente tá falando até de pessoas normais que praticam esporte, a vida se desenrolou, ela precisou parar de treinar, e aí ela tem que voltar, mas ela volta bem pior. Então ela fala, não gosta de competir porque ela tá naquela lembrança daquele mindset de quando ela tava bem. Então a gente começa a perceber que parte das pessoas que falam assim, eu não gosto de competição, tem muito mais a ver com a pessoa não saber lidar com o aspecto competitivo, e que nada tem a ver sobre a competição com o outro, tem a ver simplesmente com você se conectar consigo mesmo, com aquilo que você tem no momento e com a realidade. Né? Você não vai estar tão bem mesmo se você não estiver fazendo uma planilha legal. Você não vai ficar forte se você está, por exemplo, na bike só girando. Você não vai ficar bem se você está num momento da sua vida que está muito desafiador. Você não vai estar entregando o seu melhor. Se você ganhou muito peso, você também não vai estar legal. Então, a gente às vezes... Eu comecei a perceber que existia uma tendência a sabotar nesse processo. Então, o resgate que começou a vir agora, o que começou a acontecer? Eu entrei no Trail Run em 2017, entrei ganhando quase tudo que é prova que eu colocava ali. Era sempre primeiro, segundo, terceiro lugar. Comecei a torcer o pé de novo. Aí eu comecei a colocar mais mountain bike. Eu tinha o treinador que era o Fernando Nazário, um excelente treinador de Trail Run, e a gente fazia parte da base dos treinos com a bike. Só que aí eu comecei, em 2019, eu torci o pé direito e o esquerdo, então eu fiquei praticamente na bike. Uhum. E aí eu comecei a ir na bike e comecei a ir muito bem nas provas de mountain bike. E o que eu comecei a perceber? Que beleza, tava indo muito bem, sem treinador. Beleza, falei, vou com um treinador. Só que eu tava num momento da minha vida de muita aceleração mental. Entrei num burnout. Eu vi no teu Instagram você falando disso. Ter um burnout aos 28 anos, e foi muito curioso, porque quando eu postei sobre isso, eu não imaginava, quem passou por um burnout, assim, e passou, entende que isso fica resquícios, né? E esses resquícios, às vezes, eles ficam por anos, eles mexem muito, né, em tudo. Então eu ganhei peso, eu não conseguia levantar da cama, mas aí eu percebi que você entra naquele fundo de novo, e entra muito fundo. E aí eu falei, o que eu quero com o esporte? Qual que é a construção que eu quero? Quando eu fui voltando desse burnout, eu estava ali ou embaixadora de algumas provas, com algumas parcerias, só que eu estava no meu pior estado mental da vida. Então, eu comecei, por exemplo, no Brasil Ride Botucatu do ano passado, no prólogo, desligou o disjuntor. E eu com aquela coisa de precisar expor, porque eu gosto de expor, hoje é meu trabalho, parte do meu trabalho é comunicação, eu recebo para isso, eu gosto, eu amo compartilhar isso, e eu comecei a expor a vulnerabilidade. Por quê? Porque eu fui lá e quebrei no primeiro dia, então aí voltou, aí eu lembrei de tudo que eu vivi no vôlei, de uma forma mais intensa. Por quê? Porque agora eu tava expondo tudo, tava no meu pior. Muda bastante, né? Uma coisa é ali no teu clube, naquela plateia, na torcida, no técnico. Uma coisa é você estar publicamente exposta através das redes sociais, sabe-se lá quem tá vendo, né? Exato. E aí eu comecei a perceber, falei,
Não é que eu não gosto não é que eu não gosto de competir, não é que eu preciso pedalar longas distâncias, que eu não sou forte. Eu comecei a me questionar sobre esse processo. Eu falei, é agora que eu tenho que aprender a lidar com isso, vai ser nesse esporte, porque eu gosto desse esporte, eu me sinto conectada nesse esporte. Eu comecei a ficar bem de junho do ano passado para março desse ano, que foi quando eu comecei a treinar com a Marcela Toldi, depois de 1 ano e pouco sem nenhum treinador, porque eu precisava me resgatar. E agora eu tô assim, caramba, que legal, estou reconectando, entendendo a construção e falando o que eu tenho nesse momento. Qual que é o meu referencial? Beleza, eu tenho outra pessoa que ela tá forte ali naquele esporte. Ela pode ser um referencial, mas ela não é um referencial que impede que eu me coloque como um centro do que eu quero exercer nessa competitividade. Porque eu não vejo problema. A competitividade, ela te traz alguns benefícios até sociais quando você lida com ela, né? Porque quando você fica muito tempo, por exemplo, treinando solto, muito leve, às vezes você desregula seu metabolismo. Você não... Por quê? Porque você começa a rodar, e você fica cansado, tem que tomar uma decisão no dia para escolher rota para ir pedalar, aí faz as coisas ali meio que jogadas. Não vejo nenhum problema quem não gosta de competir. Mas eu acredito que esse não era o meu caso. O meu caso era aprender a lidar com as variáveis comigo mesma, sabendo que eu sou mulher, que eu tenho ciclo menstrual, que tem época do mês que eu tô bem, tem época do mês que eu não tô bem, sabendo que eu vou comunicar tudo aquilo, e não, eu não quero deixar de comunicar aquilo, porque essa pressão interna não precisa ser gerada, sabendo que o meu melhor do dia vai ser aquilo que eu tô no dia, sem desculpas. No final de tudo, as pessoas não estão não se importam tanto com você. Então, se você coloca isso na sua cabeça, nossa, você fica, uau, as pessoas não ligam tanto pro que acontece com... Então não adianta a gente ficar, aqui deu errado, aqui não sei o quê. Tudo bem, ninguém liga realmente pra isso, tá todo mundo pensando no seu o tempo inteiro. Então a gente não precisa ficar com essa pressão, né? Tipo, beleza, o máximo que vão falar é o quê? Fulano é forte, fulano é fraco. Aí você percebe outra coisa, que o esporte, você não é melhor, você está melhor. E no feminino isso é mais acentuado. É só a gente pegar assim, perfil de Copa do Mundo, pegar o próprio ciclismo, né? Os homens, geralmente você vê homens de uma forma mais linear lá em cima. Mulher, meu Deus, cada hora é uma que tá ali performando mais. Se pegar a Copa do Mundo de mountain bike, nossa, cada um é uma. Esse ano principalmente tem sido assim. Mas Juliana, cara, legal essas tuas reflexões. Esse burnout, e eu acredito, né, pelo pouco que eu entendo de burnout, que também é uma conjunção de fatores, né? Não tem só um aspecto da sua vida que vai falar, nossa, se eu não fizesse isso, eu não teria tido burnout, né? É uma conjunção de fatores. E, na verdade, a maneira como a gente não consegue lidar com todos esses estímulos, esses estresses e cobranças e tudo mais, que a gente desenvolve o burnout. Pelo menos eu entendi assim. O quanto que o esporte e essa exposição ou essa autocobrança que acaba gerando, a exposição que às vezes acaba gerando uma autocobrança, o quanto disso, no seu caso, impactou no teu burnout? Se a gente tivesse que colocar aí um percentual, na tua visão hoje, ainda recém-saída, né? E você disse que tem ainda resquícios, eu queria saber quais são. Mas primeiro, o quanto que essa quantidade enorme que a gente recebe, né, de influência, de impacto, de estímulos, principalmente através das redes sociais, mas também no nosso convívio, para quem está aí treinando, pedalando, né, correndo, o quanto disso veio do esporte, você acha, oriundo, né, do esporte? Eu acredito que a questão da rede social, eu tenho uma boa relação com rede social, então espero que as pessoas não esperem ouvir que eu sofra muito com isso. Eu sei lidar, mas acredito que a rede social, uma nota 7. Assim, caramba, mais do que o esporte, porque na verdade o esporte era um meio que eu conseguia propagar na rede social, porque a minha vida é muito conectada, né? Eu sou nutricionista, então assim, do esporte, trabalho com esporte, com marcas de esporte, meu Instagram basicamente fala sobre esporte, claro, fala de várias coisas porque eu gosto de multifacetar, mas então a rede social acho que é ali em cima porque ela é a vitrine de todo esse contexto, né?
E eu te falei isso antes da gente gravar, né, que eu venho de uma época, né, eu tenho 53 anos de idade, eu venho de uma época, quando eu competia, que não tinha nada disso. E parece que as coisas eram menos complexas. Hoje em dia, a impressão que eu tenho, e eu estou tentando aqui descobrir, principalmente durante esse ano, aqui através dos meus convidados, e eu gosto de conversar com pessoas com um perfil como o seu, que vão me jogando um pouco mais de luz para esses cantos que eu não enxergo muito bem, sabe? Que é isso, eu acho que é muito legal o que os atletas, nutricionistas, treinadores e quem quer que seja divulgam nas redes sociais, desde que a gente saiba filtrar, né, como aí espectadores, consumidores, mas a verdade é que dá a impressão, né, e eu coincidentemente pedalando ontem na ciclovia, conversei com um amigo meu, um pouquinho a esse respeito, dá a impressão, e ele também tem um pouquinho mais de idade do que eu, ele também não é tão ligado assim nas redes sociais, ou nessas modas, não num sentido negativo, mas o que está em voga hoje, o que a maioria hoje é moda, mas dá a impressão que as coisas ficaram um pouco mais complexas do que elas são. Então, a hora que a pessoa resolve melhorar no esporte, a hora que ela resolve entrar numa modalidade, ou mudar de modalidade, ou experimentar uma modalidade, por tanta informação, pelo excesso de informação, dá a impressão que eu não posso só pegar, me inscrever, ir lá para o Rio e subir as subidas e pedalar e ver como é que vai ser. Eu preciso ficar aqui maquinando qual que vai ser meu plano nutricional, qual que vai ser a pressão que eu vou usar nos pneus, se eu tenho que usar um pneu assim ou assado. Assim, dá a impressão que fica tudo muito mais complexo, né? Aí eu já tenho a possibilidade de eu ver o percurso, de eu analisar qual é a altimetria, assim. E o esporte não precisa ser assim. É legal a gente ter as informações. E se a gente for pensar num ponto de vista mais macro, cara, para um Roglic, para um profissional, cara, é legal, tem que ser tipo assim mesmo, tipo Fórmula 1, o cara tem que saber no detalhe quanto que ele consome, quanto que ele gasta, qual é a quantidade de carboidratos que ele vai consumir por hora e por aí vai, porque a gente está falando de diferenças marginais que podem fazer o cara vencer ou perder, a mulher vencer ou perder. Mas para o amador, não precisa ser assim. Tem os amadores que topam, legal, mas não precisa. Então eu estou tentando descobrir isso. Será que esse excesso de informação não acabou criando tanto estímulo para nós, amadores, a um ponto de que muita gente não reage bem a isso e talvez não esteja conseguindo curtir o seu esporte, a maneira como ele poderia ser, de uma maneira mais simplista? Não importa se o tênis tem placa, se não tem placa, não importa se a altimetria é X, se o meu relógio não está marcando quantos quilômetros exatamente. Será que é um problema do satélite? Será que é um problema da marca do meu relógio? Será que o software não está atualizado? Só chegar lá e correr, né? Será que não tem um pouco disso? Você que vive isso de uma maneira muito mais intensa, óbvio, do que eu? Michel, muito legal você falar isso, porque eu tô há uma semana com potencímetro. Olha lá. Uma semana com potencímetro. E aí? Fiz o teste de percepção de esforço e ele deu que eu tenho uma percepção de esforço do meu corpo similar com a do teste. Em 100%. Se a Marcela ouvir esse podcast, ela vai falar, é verdade? Assim, tudo que eu sinto é o que a máquina marcou. Ótimo, você lá com uma autopercepção legal. Então aí a gente já começa a falar da simplicidade através daí, né? Será que também a gente não pode entender mais como a gente mesmo flui durante o esporte? Mas uma coisa que você falou que eu gosto de uma frase da Clarice Lispector, que ela fala assim, não se engane, para se ter simplicidade precisa-se de muito trabalho. Eu adoro essa frase, porque assim, a gente está nesse movimento de ter realmente muita coisa. E eu acho assim, quando essa muita coisa, ela tá complicando você ter prazer no esporte, dá um passo para trás e vai se divertir, e começa mais simples. Agora tem gente que, beleza, eu hoje tenho um perfil de pessoas que eu atendo, que ela entra nessa complexidade, porque isso é uma complexidade, mas ela tá tão bem resolvida com ela, que fica leve. Então, assim, na verdade não tem a ver com a complexidade, tem a ver acho que com a leveza que você encara, ou com o peso devido que você encara aquele... Mas essa é uma minoria das pessoas, porque a maioria tá exatamente isso, limitando, olha que legal, né? Limitando a sua experiência no esporte, limitando a forma que se conecta com o esporte pelo que se precisa ter
Então a pessoa está deixando de curtir o processo, de entender ela no processo, porque ela está preocupada com o que ela precisa ter para metrificar as coisas, né? Sendo que se a gente for parar para pensar, e aí a gente pode ser simples, o que é o treinamento? É você ficar andando em Z2 o tempo inteiro, então você não precisa de nada do que a gente está falando que as pessoas precisam, para ter um ou outro momento de estímulo e conseguir evolução. Então, assim, basicamente você poderia estar em 80% do seu tempo só curtindo a bike, a corrida, só natação, com 20% concentrada. Então é simples, a gente tá ali mesmo, é isso que você falou, acho que tem muita gente que tá muito bitolada mesmo, e isso causa pressão, e isso deixa de ser algo que faz a pessoa fazer o esporte por muito tempo, e é fácil de encontrar esse perfil. Triatleta é bem fácil, né, Michel? Bem fácil. É bem fácil. Eles vivem muito forte aquele processo do Iron, de fazer um full. E, cara, tem gente que vende a bike depois. A pessoa tá desconectada tão forte com o que é aquilo enquanto experiência, tá tão fortemente... E talvez eu esteja sendo presunçosa falar assim, numa característica de... Ela precisa se provar no ego, talvez seja forte eu falar isso, mas que ela precisa completar, que ela deixou aspectos mais sutis dela mesmo, que é a experiência, o curtir, o conectar com as pessoas, ao entender como que o corpo dela... Então, assim, isso que eu acho que é... Aí, nesse sentido, não vale a pena ter tudo isso. Eu acho muito mais bacana, até eu falei que tá uma semana com potencímetro, porque, assim, agora que eu senti que eu tô curtindo, eu falei, nossa, agora faz sentido, agora eu sei curtir. Agora faz sentido eu ir mais um pouco. Eu me conheço, sei de uma percepção de esforço, sei que aquilo ali vai me ajudar em algumas coisas, aquela tecnologia. Mas eu precisei de 6 anos para achar isso. Talvez tem gente que não precisa disso, mas tudo bem. Uhum. Eu precisei de 6 anos. Cara, se a gente tiver a consciência de usar o esporte como um meio, claro, obter a saúde, melhorar a saúde, se manter saudável, isso é sine qua non, né? Acho que ninguém precisa ficar explicando isso aqui, mas se a gente tiver a sabedoria, a inteligência de enxergar o esporte como uma maneira da gente se desenvolver como ser humano, seja para esse autoconhecimento e voltar esse olhar para dentro, seja para saber como que a gente vai reagir em sociedade com aquele que tem um tênis melhor do que o meu, ou com aquele que é mais rápido do que eu, ou aquela outra que é mais magra ou mais gordinha, mas ela corre melhor, mas ela pedala mais fácil. Talvez a gente consiga um propósito muito maior do que simplesmente fazer uma prova no tempo tal, ou postar no Instagram o teu relógio lá com o pace X que você fez na última prova, né, e tal. Mas eu não sei, cara, eu tô com a impressão de que a gente vai ver cada vez mais pessoas tentando se livrar dessa parte nociva que as redes sociais proporcionaram. Ainda é uma coisa relativamente nova, né? 10 anos por aí, e de repente a questão dos influenciadores, talvez dos geradores de conteúdo, é mais recente ainda essa história, né? E no esporte dá a impressão que, não sei, eu não acompanho outros meios, né? Assim, da moda, sei lá, eu não acompanho. Mas dá a impressão que no esporte essa coisa veio atropelando uma bola de neve e tá gigantesca hoje em dia, né? Mas voltando a você, na tua história com a bike, com o esporte, perdão, por que você foi para corrida de montanha? Você também participou das corridas de rua e de repente saturou e foi para corrida de montanha, que parece que também é um movimento meio natural, né? As pessoas, quando não aguentam mais ficar correndo provas e maratonas e meias maratonas e provas de 10 km por aí, de repente elas optam em sair um pouco do comum e ir para lugares mais próximos da natureza. Como é que foi a tua relação com Por que você foi para o Trail Run, né? Que você falou que foi em 2017. E muito legal que isso só para complementar, acontece com a pessoa que pedala na estrada e vai para o mountain bike. Exato. Bastante frequência acontece isso. E ainda tem um acelerador desse movimento, né? Que é o perigo de pedalar em estradas, né? Por causa dos carros, né? O mountain bike tem essa coisa libertadora que você cai muito mais, né? Mas, cara, a chance de você ser atropelado no mountain bike deve ser infimamente menor do que
pedalando, mesmo que seja na ciclovia, que passa carro toda hora lá, né? Que, aliás, Perfeito. isso é uma coisa que tá errado na ciclovia. Mas fala da tua história com... Como é que você caiu no Trail Run em 2017? Na verdade, eu vim de um movimento oposto, né? Então, eu percebo muito que as pessoas, elas saem da rua ou da road porque estão saturadas de ficar só acelerando, de só número, de ficar olhando o pace, de ficar a média, de ficar a potência. Aí eu percebo que as pessoas fazem o quê? Eu preciso dar uma variada. E a pessoa fala assim, nossa, agora tô no mato. Isso acontece por quê? Porque esses esportes de natureza, eles têm variáveis que fazem as coisas serem um pouco mais lúdicas ou dificultam você medir. Então, tanto na corrida de montanha, tanto na mountain bike, a gente tem as subidas, tem as descidas, tem as técnicas. Então, aquela coisa da velocidade por velocidade, ela já perde referência. Perde total. Né? Perde total. E eu comecei, na verdade, na montanha. Na verdade, eu comecei aqui em São Paulo e eu tive um namorado que já pedalava e eu comecei correndo no Pico do Jaraguá. E ele me incentivou, e eu tenho muito carinho por isso, né? Porque eu acho que talvez iriam se atrasar alguns anos dessa conexão. E eu comecei correndo no Pico do Jaraguá, na trilha do Paisé. Por curiosidade, até, olha, vamos colocar o aspecto competitivo. A trilha do Paisé, o segmento ali é meu ainda, hein? O segmento é meu. Porque, esse momento tá todo mundo ouvindo e abrindo o seu Strava para dar uma olhada lá. Pode olhar lá, a trilha do Paisé, 2020, quando eu corri ainda, que eu gostava mais de correr mesmo. E comecei na montanha, eu me sentia livre na montanha. Então, eu não passei pela rua. Eu saía de casa de carro para ir pro Pico de Jaraguá correr. Eu corria no Cemucam, que é aqui em São Paulo, no Terem Cotia, né? Uhum. Então, eu já entrei no esporte de montanha, porque eu gostava da sensação da liberdade. O fato de eu ter que ficar presa em um número indo para frente, talvez não tem problema. Eu acho que eu não consegui ser lúdica naquele momento na rua. Hoje eu já consigo, né? Mas eu precisei começar já no mais lúdico possível. Caramba, diferente. Isso é pouco usual, né? A não ser que das pessoas que moram no interior, que têm acessos mais fáceis, os mineiros, né? Que pedalam primeiro de mountain bike. Mas, cara, que legal, exato, que bacana. E aí, por conta dos entorces, você começou a pedalar e aí você já tinha tido esse contato com a bike através do teu namorado na época, e você então falou, cara, deixa eu então pedalar porque é um substituto legal, né? Assim, pra corrida. Mas aí eu peguei um amor, né? Eu peguei um amor muito grande e aí fiquei mais envolvida no mountain bike, comecei a me desenvolver mais em trilhas, que aí foi outra coisa que eu percebi, uma construção de algo que, por exemplo, nós mulheres às vezes não temos paciência, que é a construção de ninguém vai andar em trilha do dia para o outro. Você precisa aprender a entrar na trilha e desclipar e ficar por lá mesmo. E isso demora anos, que foi muito engraçado, que é o aspecto lúdico. Então, por exemplo, muita mulher deixa de se desafiar. Eu falo mais mulher porque é mais do que homem, porque o homem geralmente é incentivado desde criança. Vai lá, se joga. Mulher culturalmente não, calma, é assim. Cuidado. Então, assim, essa construção, que eu até compartilho muito sobre essa construção em trilhas no Instagram para as mulheres, eu falo, gente, não tem segredo. Você tem que ir para trilha e querer se desenvolver em trilha. Você não vai acordar e vai falar, poxa, agora eu posso andar em trilha. Então, acho que nesse sentido, o mountain bike também, ele já me mostrou uma outra coisa que eu falei, olha, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa característica. E eu não vou desenvolver isso de um ano para o outro, que é que nem quando você começa a correr na rua, às vezes você é rápido, daqui a pouco, daqui 5 meses você tá rápido, mais rápido ainda. Aí você vai aí na bike, na road também. Mas na mountain bike, na trilha, infelizmente em 5 meses, se você já não tem uma base, você não vai fazer milagre. E aí eu comecei a valorizar o aspecto da construção. Falei, cara, eu não vou ser a melhor mulher em trilha e não vou ser uma das melhores se eu não ficar anos treinando em trilha. E aí eu me coloquei num estado de muita paz. Porque eu falei, paz,
Vamos treinar, vive esse processo, vai com cuidado. Eu nunca quebrei nada, fiz aí os sertões de Pirinópolis, os 3 dias, o Brasil de Espinhaço, que é o mais técnico, fui muito bem nos 2, passei praticamente todas as trilhas, mas, poxa, 5 anos para eu fazer isso, e ainda falando assim, ó, deixa eu visualizar para onde eu vou, com calma, porque eu não quero quebrar nada. Então, até isso me ajudou na construção do esporte. Essa maneira como eu percebo, normalmente as mulheres encaram esses desafios mesmo, né? Que você vai ter que se adaptar, se aperfeiçoar, treinar. É uma maneira muito legal, né? Porque o homem com essa história de que desde infância, não, vai lá, se joga, aí o cara cai, se quebra, o cara se lasca todo. Cara, eu vou te falar, cara, que eu admiro isso bastante nas mulheres, cara, a maneira assim, aí eu vejo aqui você falando, eu já visualizo nas provas de mountain bike que eu participei, cara, você fala, meu, que privilégio das mulheres terem esse receio, né, ou essa análise um pouco menos do ímpeto, né, e falar, não, deixa eu ir um pouco mais devagar, mas eu não vou cair, né, e acabam também, é claro, aprendendo e se desenvolvendo, mas sem duras penas, como é o caso dos homens, principalmente. Agora, e você curte as provas mais longas, né, você curte essas provas que te desafiam mais, né, as provas de vários dias e tudo mais, também da onde que vem, assim, esse gosto por esses desafios talvez mais complexos, mais duradouros? Vamos lá, nossa, Michel, você está me entrevistando aqui num momento que eu tô mudando meu ponto de vista e mudando, tipo, essa semana, então... Legal, não tem nada a ver com o potencímetro e nem com a Marcella. Tem a ver, sim, mas tem a ver porque eu já parei para pensar, quando eu vim eu já fiz algumas provas de aventura também, né, de virar noite e tudo mais. Ah, que legal. E fiz com equipe boa, e eu acho que o que é legal, antes teve um momento aqui que eu voltei do burnout, que eu senti que eu não ia ser mais rápida, então eu fui pro mais longo, que é um movimento natural das pessoas também, né, desiste de fazer força, porque força cansa, é um processo mais chato, e vai fazer distâncias. Claro, tem gente que se apaixona, eu sou apaixonada pelas longas distâncias, mas chegou um momento que eu voltei a achar que o esporte é o que é. Quando você vê o esporte, ele está sempre focado na velocidade, no caso do que a gente pratica aí nos esportes de longa duração. Então, não é um ultra endurance, é um endurance. Eu estou bem orientada agora a viver esse momento de conhecer o meu corpo e me desafiar o meu corpo a ser mais forte e mais rápido. Porque eu acredito que é aí que entra a questão competitiva real, tá? Nos esportes de longa duração é diferente, embora eu ame. Então, assim, eu gostei muito da característica da mente nos esportes de longa duração, né? Então, trabalhar esse aspecto mental nos esportes de longa duração é uma coisa, assim, é um aprendizado que você tem pra vida, né? Então, você vai lá pedalar 20 horas... o que você vai fazer durante 20 horas, o que pode acontecer, ou as etapas. Então, isso me chama muito a atenção, a forma como eu vou acoplar a nutrição, porque aqui entra também a parte da nutrição. Eu fico assim, cara, nutrição esportiva aqui nas etapas é o máximo de recomendação de nutrição esportiva. Eu arrisco dizer que nenhum teste de laboratório consegue dar uma precisão real do que acontece com o corpo em 5 dias, porque você não tem metodologia que está ali com esses aparelhos junto com o atleta durante 5 dias, 7, ok, Tour de France deve ter várias coisas aí sendo analisadas, mas de uma forma geral é pouco acessível para nós aqui do meio acadêmico, situações de estudo muito bem controlado do que acontece no corpo com, sei lá, 3 dias de pedal, com um Iron ali, com um ciclo de treinamento. Então, é muito legal eu colocar o corpo ali e poder, para mim e para os outros, ter uma noção de como usar o máximo de recomendação para o corpo reagir. E aí o aspecto mental disso tudo, né? Eu acho que ensina muito você lidar com as adversidades, com você melhorar a sua percepção do seu corpo consigo mesmo, de você se desafiar em pontos que você tem resistência. Eu adoro quando eu compreendo um ponto de resistência. Sempre que o esporte ele traz isso. É isso, o esporte traz muito forte. Aonde é o teu ponto de resistência que você pode melhorar? O esporte,
escancara tudo. É a mente, que é você que se sente frustrado, é o seu processo de treinamento que você não consegue se dedicar, é seu excesso de pressão interna gerada pelos equipamentos que você compra, mas você não consegue curtir o processo de treinamento, é a sua falta de descanso. Acho que o esporte traz isso, a resistência, e acho que parte do que eu precisei viver nesses esportes de longa duração é a parte mental. Então, é justamente quebrar a resistência do eu não consigo, eu posso, eu chego lá. Uhum. Cara, interessante demais. Agora, onde é que vem o interesse na nutrição, né? E por que a nutrição? E aí, a nutrição esportiva, acho que já ficou meio claro aí que você tem essa ligação com o esporte desde jovem. Mas por que você resolveu, então, ir para a faculdade de nutrição? Quando eu entrei na faculdade, eu tive muita dúvida se eu faria marketing, engenharia dos alimentos ou nutrição. Mas mesmo que eu entrasse com marketing, meu intuito era trabalhar no mercado de nutrição. Eu acabei entrando em nutrição e trabalhei no mercado de marketing e nutrição, né? E com engenharia de alimentos, então eu fiz tudo. Uhum. Eu adorei, eu fiz tudo que eu queria com a minha profissão. Sou muito feliz por isso. Mas desde cedo, a minha primeira dieta eu calculei com 11 anos de idade, que era porque quando eu jogava vôlei. Eu calculei com 11 anos de idade, eu achei o máximo. E eu lembro que eu estava no colegial e eu fazia técnico em logística. Eu virei pro meu colega de trás e falei, nossa, acabei de descobrir a diferença dos 3 tipos de pimentão, vermelho, verde e amarelo. Ele olhou pra minha cara. E ele falou, você tem certeza que você vai fazer marketing? Eu acredito que a nutrição é uma ciência preventiva e falta muito a gente falar de prevenção. A gente tem uma cultura muito orientada a remediar, né? Então, aí a gente pode falar de aspectos políticos, econômicos, sociais, mas a gente tem uma cultura do remediar. Só que a nutrição, ela é antes, ela está prevenindo. Ela está te deixando forte, ela está te provendo. Então, o que eu acho que falta muito na área da saúde e do bem-estar? Antes de uma pessoa, por exemplo, virar diabética, pode ter certeza que 15 anos ela estava numa lacuna de não ser diabética. E estava indo para o diabetes, mas ninguém avisou ela nesses 15 anos. Do nada, ela vai chegar no laboratório, no consultório, e o médico vai falar, oi, você está diabético. E o que a gente fez com todo esse tempo antes de virar diabético? A gente deixou sem prevenção, sem entender. Então, o que eu acredito é que a nutrição, ela, não só para o esporte, ela vai te ajudar ali na performance, e eu gosto dessas questões de performance mental, performance física, de nível de energia. O esporte se eu estou bem para fazer esporte, tem que estar bem para fazer tudo. Não tem essa de estou fazendo esporte, estou ficando baqueada durante o dia, tá errado. Já errei ali no meu processo. Mas então, a nutrição como um agente de promover saúde, longevidade, bem-estar, qualidade de vida, performance, sim, física e mental. Uhum. E se eu faço isso de uma forma excelente, eu já estou mexendo numa das principais caixinhas que eu preciso para viver e não só sobreviver, que é o descanso, é um sono e o ser humano é feito para se mexer, né? E claro, a gente tem outros aspectos, mas esses 3 principais talvez eles sejam negligenciados por esse excesso de estímulo, mas, poxa, o que a gente come é o que a gente é. E algumas pessoas podem ter respostas mais favoráveis a uma alimentação mais industrializada, mas pode ter certeza que tem coisa que é silenciosa no corpo também. Então, às vezes, a pessoa ela tem um físico saudável, tá ali, entre aspas, em forma, mas por dentro ela tá apodrecendo. E isso alguma hora aparece. Uhum. Mas a gente é tão orientado no remediar que quando essa pessoa, de repente, for olhar para isso, o negócio já desandou. Então, eu acho que a minha paixão da nutrição é porque ela me conecta com tudo o que eu consigo manter para ter mais qualidade. E eu vi no teu Instagram, né, essa frase que eu falei aqui no começo, corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro. Eu achei fantástico essa frase. Exato. Nossa, corpo bonito, exato. Em épocas de rede social, cara, essa frase é o suprassumo, acho que do padrão estético, né, que a gente é bombardeado
principalmente nas redes sociais. Exato, eu acho que isso que é muito... Quando a pessoa ela está conectada com o que ela é, o estético, ela entende que é importante. Eu acho incrível, gente, eu acho incrível quem se importa com estética, eu acho maravilhoso. Mas quando a pessoa ela está conectada com ela mesma, ela entende que a estética dela tem a ver com o bem-estar dela. Então ela entende que existe, ela vai começar a sentir, eu tô muito magra, e aí eu, sei lá, para uma mulher ela para de menstruar, para um homem ele para de ter energia vital. Quando tá desconectado esse processo da estética com aquilo que você tá fazendo, de repente é uma hora de você repensar algumas coisas, porque isso não é sustentável. Uma hora quebra. Então, eu acho muito bacana quando a gente tem um corpo que ele propicia você ter o corpo para você. E, de novo, o referencial é você. Se você tem uma estrutura óssea mais larga, não adianta você querer pesar o mesmo que uma pessoa com uma estrutura óssea menor. Claro. Não adianta você acumular mais gordura na perna e achar que vai ficar ali com a perna trincada. Não adianta você que acumula mais gordura no abdômen achar que vai estar com o abdômen trincado. De repente ali ele vai ficar no máximo bonitinho, mas não vai ficar do jeito trincado. Até porque não é tão fisiológico esse aspecto, mas algumas pessoas têm mais facilidade de ter menos gordura abdominal do que outras, e paz. A gente é diferente, né? Dentro da tua experiência profissional, você com certeza percebe essas mudanças, os impactos das redes sociais na vida das pessoas também do ponto de vista estético, pessoal, nutricional, né? As pessoas devem te procurar muitas vezes assim, olha, no final das contas eu quero ficar igual o fulano, eu quero ficar igual o ciclano. Mas por que a ciclana lá da minha assessoria tem um corpo assim e eu não consigo, eu treino a mesma coisa, eu treino mais do que ela? E por aí vai. Como também, do ponto de vista profissional, você consegue desarmar uma pessoa dessa, porque senão, né, fica aquela história que já conversei com muitos técnicos aqui, tipo, o cara fala que quer fazer um Ironman em X tempo, o cara quer largar a Brasil Ride com pouco treino, e aí de repente o cara até vai, tem desempenho que não atende a sua própria expectativa, não que ele seria capaz de fazer, mas cada um tem, né, normalmente a gente tem expectativas um pouco desequilibradas ou mais altas do que a nossa própria percepção, quer dizer, do que a nossa própria realidade. E aí o cara vai mudar de técnico, porque diz que o técnico não funciona, e eu imagino que com o nutricionista aconteça isso, né? Tipo, a pessoa está com você há 3 meses e não conseguiu chegar no corpo que ela quer, não que você prometeu, mas que ela quer, né? O ideal dela, e ela vai falar, não, então não vou mudar de nutricionista porque a Juliana não manja, ela não conseguiu me ajudar. Como é que lidar com isso? Porque aí, antes do atendimento nutricional, você tem que ter um entendimento psicológico, né, dessa pessoa para tentar desarmar isso e fazer ela mudar a cabeça dela para uma visão mais realista, individualizada de cada um tem o seu corpo, cada um tem os seus hábitos e o seu metabolismo e por aí vai. Como é que é isso para você? Perfeito, eu acho que primeiro a gente está num período de muita mudança mesmo, né? Acho que a gente está falando da questão de as mudanças da rede social, das pessoas quererem sair daquela questão da performance. Também estou vendo um movimento de pessoas mais conectadas com eu só quero estar bem e saudável e estar esteticamente bem para o meu corpo. Existe um movimento legal sobre isso e menos pessoas, pelo menos para mim, acho que as pessoas conectam muito com o que eu publico, né? Eu não publico sobre coisas irrealistas. Mas você não está vendendo os 8 passos para se tornar o tanquinho sarado XPTO vencedor da Brasil Ride. Exato. Eu já atendi muito no passado esse perfil e me doía muito, porque não é o meu perfil, né? Mas hoje eu acho que eu aprendi algumas técnicas que eu gosto muito de utilizar em consultório, porque isso sim acontece, os esportes que a gente pratica são de baixo peso, né? Em sua grande maioria, eles precisam de um peso mais baixo para serem bem executados, até por uma saúde mesmo, óssea, né? Até por essa questão, né? De não lesionar. Primeira coisa que você falou agora, que eu já tinha grudado quando você falou, alinhamento de expectativa. Eu estou 100% do tempo alinhando expectativa na realidade. 100% do tempo. Então, eu vou começando a perguntar do histórico da pessoa, o que ela conseguiu fazer antes, qual que era o corpo que ela teve antes,
e sempre alinhando. O quanto ela queria ali cumprir a planilha de treinamento dela, ou não, porque assim, se a pessoa quer alguma coisa que ela quer ficar magro, falei, então tá bom, você não vai treinar bem. Tá tudo bem? E assim, eu falo, não tem coisa que não tem negociação. Eu negocio muito, eu falo assim, ó, tô em negociação com você. Eu já falo assim, vamos negociar. Vamos trocar aqui pra ficar bom pra todo mundo. Mas eu falo que tem coisa que não tem negociação. Se a pessoa ela tá muito firme, que ela precisa, sei lá, perder 4 quilos em um mês, que para uma pessoa que pratica muito esporte, tá num volume de treino alto, é muito, tá? Isso quebra, mentalmente quebra, não entrega treino. Eu viro e falo, você quer conversar com o seu treinador e mudar um pouco sua planilha, deixar você menos com estímulo? Senão não dá. Senão a nossa realidade vai ser 2 quilos. Então eu tô a todo momento alinhando expectativa com a realidade. Uhum. E aí, biotipo corporal, por exemplo, que a gente falou, comparação de corpo com outra pessoa, a pessoa olha outra pessoa. Aí eu falo assim, veja bem, talvez o seu corpo ele não tenha essa característica, ele tenha outra. Não vai dar. A gente pode, de repente, chegar aqui. E beleza, a gente pode chegar aqui e depois daqui testar um pouco mais. Isso é uma coisa que eu faço bastante, né? Tem gente que consegue mesmo chegar naquele baixo peso, né? E aí a gente chega naquele momento que eu falo assim, até aqui é sustentável, depois daqui a gente pode tentar um pouco mais, mas talvez não dê. Vamos ver como fica a tua qualidade de vida aqui, nesse baixo? Se a gente sentir que tá perdendo sono, que tá ficando irritado, tá dando fome, tá comprometendo sua qualidade, talvez não seja pra você aqui. Beijo, vamos voltar e ficar onde você tem energia? E aí eu pergunto, qual é a sua prioridade na vida? Ter um corpo bonito ou ter energia? Então, é um alinhamento de expectativa e realidade que eu falo assim, quando eu termino a consulta, eu falo, relaxa. Tudo já foi conversado, você não vai ter surpresa. A gente já tá alinhado para tudo. Agora é só você fazer. Ô, Juliana, você é pragmática assim nas suas consultas ou depende do cliente? Depende do cliente. Tem cliente porque esse jeito é um jeito contar. Legal também, né? Assim, porque você é simpática, você é eloquente, fala direitinho e tal. Então, assim, também é um jeito legal, né, das pessoas, sei lá, eu acho legal esse jeito, assim, comigo funcionaria super bem, cara, porque assim, direto é preto no branco e vamos lá, vamos ser felizes, vamos resolver. Mas não adianta ficar você, né, como é que se diz? Dorando, né, como é que fala? Dorando a pílula, né? Se, cara, não é o que você acredita, né? Exato. Não, tem gente que eu tenho que soltar muito, que eu falo, relaxa. Tem gente que eu tenho que prender muito, mas sempre nessa... E sempre pro resolver, né? Mesmo que tá ali pra ir pro solto, a gente quer resolver. Porque às vezes a pessoa, ela vem com perfil, e no esporte acaba vindo muita pessoa com perfil de cumpro 100%. Só que às vezes eu preciso falar pra pessoa, relaxa, você só precisa de 80%. 80% é seu 100%, porque a nutrição é um pouco mais subjetiva. Então vai depender. Eu vou me orientar com o que tem que fazer, mas tem pessoas que você tem que soltar porque elas já são muito a mais. Sabe aquela pessoa que o treinador precisa parar, que ela tem de andar mais na planilha? Sei, e tem pessoa que não, que ela precisa daquele... não tem essa. Vamos resolver. A pessoa vem, mas Ju, eu quero mais receitinha e não sei o quê. Tem gente que eu falo assim, você quer fugir do seu plano. Você mal consegue fazer o seu lanche da tarde, por que você quer receitinha? Vamos arrumar primeiro uma coisa, depois outra. Então, assim, é um jogo de cintura o tempo inteiro. Agora, cara, você, né, tem essa energia, né, como eu acabei de falar, você se expressa bem, Qual é o seu segredo aí, nutricional? O que você tem aí? Você não toma um suco de beterraba todo dia como eu, né? Quem sabe você se anime aí com a minha receita. Mas qual que é o seu elixir, cara? O que tem aí na sua marmitinha aí? O que tem na sua alimentação que te dá também essa energia para encarar não somente os treinos, mas um trabalho que... todo o trabalho que você se relaciona com as pessoas, ele é desgastante, né? Há uma troca, mas a gente se entrega muito, né? Gasta muita energia nesse blá 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 blá, né? Da onde que vem a tua fonte de energia? Tem a ver com a yoga, com a meditação? Da onde que vem isso? Ou são os astros, né? Já que você gosta de astrologia, né? Como é que vem isso? Da onde que vem? Eu vejo as coisas muito conectadas e integradas, isso é um fato, né? Então, eu entendo que a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça
esse ano é que eu posso ser feliz em todas as áreas da minha vida. E aí é um puto desafio, né? Opa, falei palavrão, é um desafio. É um desafio, porque eu não quero gerar pressão interna e, ao mesmo tempo, eu acho que é possível a gente ter uma prosperidade em todas as áreas da vida, mas para isso eu preciso estar muito conectada comigo mesma. Para isso eu preciso me cuidar primeiro. Então eu sou muito doadora de energia, mas se eu dou demais e não cuido de mim, eu me desequilibro. Então, assim, eu sei que na minha alimentação eu vario e pendulo, que nem eu faço com os meus clientes, mas de uma forma geral, eu não vou ficar bem se eu comer menos de 5 frutas, eu não vou ficar bem se eu não tiver bastante legumes, eu não vou ficar bem se se a minha alimentação ela não for orientada para amanhã. A minha alimentação é orientada pela manhã, à noite o corpo ele quer repousar, então se eu começo a colocar muito alimento à noite, eu começo a me sentir empachada, isso muda meu ciclo circadiano, isso muda a forma que eu vou dormir e descansar. Então, assim, eu tenho ali uma base de alimentos sempre o mais natural possível, sempre com pouco industrializado. As marcas que eu tenho industrializadas, elas me ajudam numa praticidade, mas eu não confundo praticidade com ignorar coisas que precisam ser feitas para ter qualidade. Então a praticidade ela vem pela necessidade, mas ela não é maior do que o cuidado que eu tenho que ter comigo com coisas básicas e alimentos in natura. A yoga, eu sou uma pessoa impulsiva, quem é no esporte já é muito yang, já faz muita força, já está sempre fogo, ar, então fazer práticas meditativas me colocam num estado mais do sentir, do aterrar, então isso precisa ser feito. A yoga, eu uso ela tanto pelo meio físico, para realmente desenrijecer, não falei certo, mas tirar a rigidez do corpo, e quanto para trazer mais equilíbrio mental, porque são muitos estímulos, né, Michel? Eu sou apaixonada por café, tenho um café tatuado, é muito estímulo, é muito adrenérgico, o esporte ele te deixa sempre muito assim, eu tenho muita energia, então quanto mais eu me coloco num contrabalanço, tipo yoga, a bike a gente fica assim, né, curvado para frente. O que eu faço mais no yoga? Postura para trás. Postura isso é excelente, isso é excelente, Exato, então é isso, a alimentação ela tem um padrão que eu sei que se não for ali 6 vezes na semana daquele jeito, meu corpo em uma semana ele começa a cair a imunidade, meu corpo não cai a imunidade fácil, viu? Não uso quase creme nenhum pra rosto, a galera fala, sua pele é bonita, porque é isso que você falou, você tem ali uma rotina de colocar algo que te entrega nutrientes pro seu corpo dar conta, nosso corpo dá conta, a gente dá conta. Nosso corpo dá conta quando ele está bem nutrido, quando ele está bem descansado. Mas é o equilíbrio de pratinhos, porque o excesso de estímulos existe e eu acredito que o trabalho da mente seja fundamental, porque a nossa mente ela é treinável, só que ela é treinável todos os dias. Então não adianta você ficar 3 meses treinando sua mente e entrar num estado mais tranquilo e ficar 2 meses sem, porque a sua mente ela vai querer dominar tudo de novo. Então quanto mais a gente age conscientemente, menos também com os ímpetos da mente, acho que é melhor para a gente conseguir o equilíbrio mesmo. E eu não sei se equilíbrio é a palavra, tenho dúvidas quanto ao que é o equilíbrio de verdade, mas estar bem na maior parte das vezes devia ser uma coisa natural do ser humano, na maior parte das vezes estando bem, respeitando ali um ou outro dia que não está legal e está tudo bem, mas de uma forma geral é isso, é uma conexão de um todo. Uhum. O esporte... se você pudesse isolar aí 2 ensinamentos principais que o esporte te trouxe e que você aplica na tua vida, você conseguiria dizer aqui agora, assim, de bate-pronto? Sim, a evolução pessoal de mim comigo mesma, então a forma com que eu me desafio para a vida, para novos desafios, para sair da zona de conforto. E, poxa, mas é isso, porque acho que isso incorpora muita coisa. Não, definitivamente. Você reage bem quando você não desempenha a maneira que você gostaria? Quando você mesma não atende às suas expectativas? Hoje sim. Até ano passado não. Hoje sim. Hoje eu entendo, e nem entendo como eu não performo bem. Eu entendo que aquilo era o que eu conseguia fazer no momento. Você está sendo mais sincera com você mesma e se interpretando da maneira correta, né? Porque a verdade é essa, a gente não existe alguém que desempenhe bem todos os dias.
a gente vê na televisão, na internet, tem gente que ganha muito, né, no aspecto competitivo, Sim. mas é porque aquele cara tem alguma coisa que ele está acertando e um pouco de sorte, mas provavelmente nos dias que a gente não está vendo, ele também não está desempenhando 100%. E às vezes a gente cria isso, né? Aí vamos falar aqui dos amadores, né? Amadoristicamente falando, às vezes as pessoas também se cobram isso, né? Sempre que ela abre o Instagram do fulano, tá vendo o fulano ganhar, porque o fulano não vai postar que tá perdendo. Com exceção de algumas pessoas que já estão indo para esse lado mais, olha, hoje foi um dia ruim, não deu certo, eu caí, me machuquei, quebrei, torci o pé e por aí vai, né? E quais são os seus próximos objetivos, assim, esportivos, agora que você está nessa fase? Você está treinando com a Marcella, né, que já passou por aqui, aliás, num podcast bem legal, uma mulher incrível que está morando agora de volta aqui em São Paulo, né? Sim. Você já conversou com ela? Ou é uma coisa que você que ainda decide? Como é que você estabelece? E quais são, assim, os seus próximos objetivos? Esse ano, de novo, depois de 2021 e meio de 2022 serem incríveis socialmente falando, porque eu estava indo muito bem em tudo, esse ano vai ser o ano de construir tudo. Então esse para mim é o ano que eu vou participar ainda de várias provas, de vários modelos de provas, não que eu não saiba o meu objetivo, mas para eu desenvolver habilidades específicas que vão me possibilitar que ano que vem eu comece um trabalho de novo orientado para a prova de etapa e as maratonas de mountain bike. Mas o foco é fazer prova fora que pontue, Brasil Ride que pontue, e focar com pouco, com qualidade, e usando ali as provas de estrada e usando a gravel, porque eu acho que eu gosto desse grupo, né? Eu gosto de trazer pessoas para os grupos, eu gosto de desenvolver projeto para as pessoas, e usando de toda a bike para conseguir desenvolver essas habilidades. Por exemplo, na road eu passo, na gravel você consegue andar em trilha sem ser tão técnica e desenvolver habilidade técnica de mountain bike, parece que não, mas tudo complementar. Mas o foco esse ano vai ser construir todos esses pilares que, quando a gente está muito emocionado no esporte, a gente não quer, a gente só se frustra e sai fora. Então agora eu falei, opa, tem aqui alguns pontos que você precisa melhorar, e aí você precisa de meses. Então, de repente, esse ano vai ser o ano que você vai fazer as provas simplesmente para desenvolver suas características, que você precisa melhorar. E o que te motiva, assim, qual que é hoje a tua principal fonte de energia para acordar cedo, né, e treinar, e encarar o seu dia, a sua rotina, assim, que é essa energia que te motiva? Qual é a sua motivação? Cara, ver pessoas felizes. Não sei dizer outra coisa. Assim, a primeira coisa que eu acordo, assim, e penso, cara, é tipo, como eu posso ser útil para alguém hoje? Isso sempre foi muito forte dentro de mim. Eu trabalho muito isso na terapia, né? Eu sempre falo, eu amo pessoas. E pessoas são difíceis, né? Por isso que tem gente que prefere também. Eu amo animais, né? Eu tenho gato, tenho cachorro. Tem gente que fala assim, prefere animais porque já desistiu do ser humano, que eu tô sabendo que é bem assim, tá? Eu falo assim, quando eu falo eu amo pessoas, eu não tô romantizando. Eu tô falando que é justamente porque é desafiador. É desafiador você aprender que tem pessoa que não vai ter jeito, que tem pessoa que não vai gostar de você, tem pessoa que você não vai gostar dela, tem pessoa que você vai ter que ajudar, vai ter que conviver, tem pessoa que não, tem que ser... Então, assim, eu amo pessoas, porque é isso, é o tempo todo você pisando em ovos. Um ser social mesmo. A idade tá pegando pra você? Você acabou de fazer 29. A idade é uma coisa que te aflige de alguma maneira, porque... a gente não se conhece, né? A gente está se conhecendo aqui há 1h30 quase, mas no alto dos meus 50 e poucos anos e depois de 300 e quase 50 convidados aqui, cara, tem uma coisa legal pra caramba da gente ficando mais velho, que é isso, né? Assim, dá a impressão que você é uma mulher super madura, você tá contente com a sua evolução, com o seu caminho. E muito disso tem a ver com os quilômetros que você já rodou na vida, né? Fazendo uma analogia com a bicicleta, né? Quanto mais quilômetros você tem, mais bagagem você tem. Você consegue curtir isso ou tem algum aspecto, né, que tipo, isso ainda te incomoda, você tá talvez ainda incomodada com o fato de que você já não tem mais 20 anos, né? Você não tem 40 ainda, mas você não tem 20, né? Como é que você lida com isso?
Eu acho que eu tive uma construção diferente de muitas amigas, né? Muitos amigos, muito diferente. Eu sempre precisei assumir muita responsabilidade como filha única desde muito cedo, né? Então eu brinco que filho único só tem 2 caminhos: ou ele é mimado, ou ele é independente e busca a vida dele. Não existe o terceiro caminho do filho único, é esse. Ou ele é um pouquinho dos dois. Enfim, então eu acredito que pesa no sentido de eu não curti tanto a minha infância. Minha infância e minha adolescência foram sempre muito orientadas ao trabalho, ao estudo. Então, com 29 anos, parece que eu tenho sensações do que meu ciclo social, que já é mais... meu ciclo social é com pessoas de 40, 45 anos, assim, 50. Então, eu vejo... Tem uns tiozinhos, assim, da minha idade? Eu vejo que eu tenho conversas sobre os mesmos assuntos de gente que já está estável, já conseguiu realizar muita coisa. Então eu estou no momento de querer começar a curtir um pouco, mas ainda precisar de estabilidade. Então, não sei se pesa, mas pesa no sentido de eu aprender agora também ter um pouco mais de leveza nessas relações, entendendo que eu preciso me estabilizar de várias formas ainda, mas que também dá para ter mais leveza, porque se eu parar para ver meu caminho, eu já trabalho, já tenho a vida útil de trás, daqui a pouco tem que pedir lá, INSS. Quantos anos? 40, filha, você acabou de nascer, né? Antes da gente terminar essa conversa muito legal, cara, um privilégio ter recebido você aqui. Todo meu. Juliana, mas, cara, né, agora falando da idade, cara, você é jovem, né? Você diz que coleciona vinis. Achei tão legal isso. É uma coleção nova, é uma coleção, um hábito recente, alguma coisa aí que você, enfim, incorporou faz pouco tempo, porque... em 1987, eu fiz uma pesquisinha aqui, né, para lembrar, porque eu peguei a fase dos vinis e depois as dos CDs, que já acabaram, né? Em 1987, os CDs chegaram ao Brasil, e aí foram aos poucos dominando. Eu lembro direitinho, cara, eu me livrando dos meus LPs, dos discos, para trocá-los por vinis e por CDs, e que arrependimento, né? E hoje eu tenho alguns discos, LPs, mas não sou nem de perto um colecionador, tenho pouquíssimos. De onde é que veio esse gosto e que tipo de música que você faz questão de ter em vinil? Eu tenho uma tatuagem na perna, que não dá pra... Se não esticar, né, vocês não vão ouvir, mas eu tenho uma tatuagem na perna que é uma partitura com disco de vinil. Eu curto muito música antiga, então é por isso, eu já sempre fui deslocada só pelo meu gosto musical, né? Eu curto música dos anos 80, eu curto hard rock, heavy metal. Heavy metal não é gritaria, gente, heavy metal tem melodia. Fui muito show de Whitesnake, Judas Priest, Alice Cooper, Motley Crue, não acredito. Def Leppard, tudo que você imaginar, Iron Maiden, nossa, Kiss, tudo que você imaginar eu já fui. Fui vocalista de uma banda de heavy metal que no cenário underground de São Paulo vingou e muito. Não acredito, que banda? Chama Tiger, o nome da banda. Tem no YouTube música. Legal, eu vou procurar. Tiger, você foi a vocalista? Fui a vocalista e a mais nova, né? Eu tinha 16 quando a gente começou e todos eram no mínimo 10 anos mais velhos que eu. Mas colegas da onde que você arrumou? Você simplesmente conheceu a banda e... Eu ia no centro de São Paulo com 16, 17 anos, nos bares de lá, na Galeria do Rock, ficava por lá, aí fazia os cabelos poodle, e aí o disco de vinil é porque quando você entra num grupo, você tem que pertencer num grupo. Não que você tem, né? Mas quando você tá ali no grupo, você vai fazendo as coisas que o grupo faz. E aí eu começava a ir lá nos sebos, comprar os LPs, importava lá no eBay, na época que era eBay, e eram uns LPs raros, né, e tocava na vitrola, e fazia camiseta, pintava camiseta de banda, porque as bandas que a gente curtia não tinha camiseta vendendo na galeria. Uau! É uma coisa assim, isso me conectou com mais um tipo de... Eu sempre visualizei os grupos, né? Então é o grupo da escola. Super eclética, cara, que legal. E convivia muito com os punks, os skinheads lá, os black metals. Isso me trouxe uma visão, assim, das pessoas de uma forma muito,
bacana de respeitar, né? Mas veio do gosto musical. Minha mãe gosta muito de música dos anos 80, veio disso, e até hoje eu sou um pouco mais eclética de som, de música e tudo mais, mas eu tenho um pezinho bem forte nos filmes, nos atores, na cena. Eu gostava muito de Arnold Schwarzenegger, Van Damme, o Sylvester Stallone nas épocas de ouro de Rocky 4, Scarface, Clint Eastwood. Tô falando, eu sou uma pessoa de 29 anos falando isso, né? E que legal, isso, cara. Pô, a gente tem um gosto bem parecido, apesar da diferença de eu ser já um tiozinho. Viu? A gente tem um gosto muito parecido. Que legal, cara. Que bacana, meu. E você, nessa tua banda, vocês cantavam músicas cover, músicas próprias? Autorais, todas as letras escritas por mim. Ah, cara, que legal. Você, inglês. Se eu procurar no YouTube Tiger, banda de heavy metal paulistana, eu vou achar. Vai. Pode cara, tô curioso para assistir. Coloca Queen of the Fire, é uma das principais músicas, tem bastante visualização, comentário. Até hoje, eu recebo mensagem do Instagram, até hoje, falando assim, a banda acabou, vocês nunca mais vão voltar. Caramba, cara, que bacana isso é inédito, hein? Isso aqui eu acho que... enfim, acho que você não falou isso para ninguém, porque na minha pesquisa eu não achei nada nesse respeito. Que legal, cara, que legal, que bacana, meu, olha, obrigado, parabéns por essa energia que você emana, né, que você tem, acho que você escolheu a profissão certa, o esporte, né, também é uma escolha muito sábia para uma pessoa como você. Para mim foi, de novo, como eu falei, um privilégio, adorei te conhecer. E boa sorte nas tuas empreitadas. A hora que você quiser, volte aqui pra gente falar. A gente pode fazer um podcast também só sobre música. Quem sabe você faz umas apresentações aqui. Pega a tua pulseira de taxinha que deve estar aí na gaveta. E aí a gente fala sobre música, que eu adoro. Eu adoro também. O prazer foi todo meu, o privilégio foi todo meu. E, sobretudo, parabéns pela temática. Para quem está ouvindo aí, o Michel está trazendo uma proposta diferenciada de outros podcasts que eu pude gravar e falando desse aspecto humano. E acho que a gente precisa falar sobre o aspecto humano com mais frequência. Definitivamente. Legal. Essa é a síntese do Endorfina. Muito obrigado. Que bom que você captou isso também. E te convido a ouvir o da Marcella, sei lá, da Polegatti, da Marcela Lima, mountain biker, da Helena, né, que foi, aliás, obrigado mais uma vez, Helena, que nos conectou, Helena Coelho, que já esteve por aqui também. Então é isso. Obrigado, adorei te conhecer. Saúde. Saúde. E é isso, espero que você também tenha curtido esse episódio do Endorfina Podcast. Mais uma mulher fantástica, mais histórias incríveis, que opiniões legais, que vivências bacanas da Juliana Maciel, que a gente pôde ouvir aqui agora ao longo desse episódio. Dê um alô para ela, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, no meu site, o endorfinabr.com. Você clica lá no episódio de hoje, né, com a Juliana Maciel. E se você não estiver ouvindo agora em cima da hora e tal, o episódio na semana que ele foi ao ar, você estiver ouvindo depois, é só entrar lá no meu site e na primeira página tem lá uma lupinha, você digita lá Juliana e vai aparecer logo a Juliana Maciel. Então, aí você ouve lá embaixo, depois do texto de introdução, você tem lá links para vários assuntos que foram mencionados aqui, para algumas coisas que eu acho que vale a pena ser compartilhadas para você se aprofundar um pouco mais aqui no conhecimento, inclusive outras entrevistas, outras participações da Juliana em outros vídeos e podcasts e lives e tudo mais. E claro, as redes sociais dela, então dê lá um alô para ela, siga ela no Instagram e diga lá o que você achou, que você ouviu aqui no Endorfina. Ela vai responder e vai ficar contente, tenho certeza. A gente falou aqui, aliás, a Helena Coelho, né, que me recomendou, mais uma vez, obrigado, Helena, que agora está morando em São Paulo, veio de BH para morar aqui em São Paulo, trabalhar aqui e pedalar por aqui. E ela que me indicou, então, é amiga da Juliana. Então, muito obrigado, Helena. Você ouve também o episódio com a Helena, aqui mesmo nesse agregador que você está ouvindo o Endorfina, ou no site, se você estiver ouvindo esse episódio aqui pelo site, ou assistindo no meu canal no YouTube, ou assistindo no YouTube dentro do meu site. Agora tudo isso é possível, né? Eu fiz uma reformulação agora no mês de junho para comemorar o sexto aniversário do Endorfina. Então você encontra todos os episódios do Endorfina, seja no meu site, seja em qualquer agregador de podcast. Você encontra o da Helena Coelho, você encontra o da Marcella Told, você encontra... Vou falar aqui de outras nutricionistas que eu me recordo que já gravei
Patrícia Bertolucci lá atrás foi a primeira, minha amiga Patrícia Bertolucci. Teve a Patrícia Campos com a Fernanda Lima, que participaram juntas de um podcast muito legal, um dos mais acessados, um dos mais ouvidos aí ao longo desses últimos 6 anos de podcasting. A Alessandra Luglio, claro, a nutricionista vegana, não lembro se ela é presidente da Sociedade Brasileira de Veganismo, alguma coisa assim, ela tem um cargo importante lá. A Cissa Carvalho, que já esteve por aqui também, uma triatleta super boa, amadora e nutricionista. Hoje ela trabalha, também eu descobri agora recentemente, ela trabalha para aquela marca de géis e de suplementos esportivos, a Z2, que vem fazendo um trabalho super legal. Você também ouve Mário Roma, né, para falar aqui da Brasil Ride, já que a Juliana participou da Brasil Ride já. Você ouve também o Mário Roma e todos os outros podcasts você ouve no Endorfina, nesse mesmo agregador, como eu falei aqui agora. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, ajude a espalhar o Endorfina para as pessoas que você acha que podem se interessar por conteúdos de qualidade, por histórias inspiradoras como essa aqui da Juliana. Compartilhe, deem o seu feedback para mim. Sigam o Endorfina no meu perfil no Instagram, EndorfinaBR. Sigam o Endorfina no YouTube. E se você quer ir além, entra lá no meu site, clica lá no íconezinho Apoia-se e se informe como é que você pode ir além apoiando, fazendo uma contribuição financeira para esse projeto. E esse projeto depende dos nossos patrocinadores, como hoje a Pink Chicks, e também depende da sua ajuda. Então, sinta-se super bem-vindo e super à vontade para participar desse círculo aí mais fechado de pessoas que resolveram apoiar e contribuir com o Endorfina Podcast. É isso. Muito obrigado e até a próxima semana, o próximo episódio do Endorfina, com mais um convidado ou uma convidada fantástica. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Scott. Entre aerodinâmica, leveza e conforto, escolha todos os 3 com a novíssima Scott Foil RC 2023. Bem-vindo à evolução das bikes de estrada aerodinâmicas. Projetada especificamente para atender às demandas de alguns dos principais escaladores e sprinters do World Tour, essa é, sem sombra de dúvidas, a bicicleta mais rápida que a Scott já produziu. A nova Foil RC é muito mais do que um rostinho bonito no pelotão. Na realidade, se trata de uma máquina capaz de fazer com que você, ouvinte do Endorfina, vença todos os seus desafios com um desempenho de excelência na estrada. Siga @Scott_Bike_Brasil. Esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. Você sabe como cuidar da pele após o treino? Falamos muito sobre a proteção contra os raios solares e dos cuidados antes do treino. Eu tenho falado muito isso aqui. Mas as atividades físicas de alta intensidade têm um impacto significativo na pele, especialmente no rosto. Pensando nisso, a Pink Chicks desenvolveu o After, que é o primeiro creme pós-treino facial do Brasil. Esse produto foi pensado para acalmar a pele e reduzir a vermelhidão excessiva pós-esporte, diminuindo a irritação da pele. Além disso, esse produto tem uma ação que minimiza o efeito da gravidade sobre a pele, devido ao ativo chamado Elevastin, presente na fórmula. Esse ativo melhora a firmeza e elasticidade do rosto, evitando a flacidez. O After também é muito indicado para tratamentos de manchas, como melasma, muito comum principalmente em mulheres que praticam atividade física expostas ao sol. Sua fórmula combina ativos como o alfa-arbutin, niacinamida e o ácido cogicoalen, que juntos potencializam o efeito clareador. Para quem ainda não conhece, a Pink Chicks é uma marca 100% nacional de dermocosméticos desenvolvidos especialmente para quem pratica esportes. Possui uma linha completa de proteção solar resistente à água e ao suor, anti-atrito para diversos tipos de assaduras, maquiagem com proteção solar e produtos para cuidar da sua pele. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Visite agora mesmo o site pinkchicks.com.br/endorfina e utilize o cupom ENDORFINAPINK para adquirir todos os produtos que você quiser com 10% de desconto. E siga @PinkChicksBrasil no Instagram. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões.
Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.